E aí, galerinha, tudo legal aí? Depois desse breve recesso aí, né? Nossas aulas, estamos retornando às nossas videoaulas, certo? Agora a gente vai entrar no estudo das funções orgânicas, né? Vamos trabalhar com uma pequena introduçãozinha e depois a gente vai entrar mais aprofundadamente em cada uma das funções orgânicas que a gente aprende, ok? Então, valeu, né? Bom retorno e não se afrouxa, gurizada. Ok, pessoal, então vamos lá continuar nosso estudo, né, da química. Vamos falar então sobre as funções orgânicas, ok? No primeiro ano a gente teve o estudo das funções inorgânicas, né? Quem não lembrar, eu vou lembrar aqui agora, que é os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, né? O que que a gente fez? A gente agrupou substâncias inorgânicas considerando certas características em comum, né? Todo ácido tinha uma característica comum, toda base, outra característica comum, e assim por diante. Nas funções orgânicas a gente vai fazer a mesma coisa. O que que a gente vai fazer? A gente vai agrupar substâncias orgânicas de acordo com algumas características, ok? Então vamos lá. Ninguém ri aí, pelo amor de Deus. As funções orgânicas, então. O que que são? São as substâncias orgânicas que possuem propriedades químicas semelhantes. Aquilo que eu disse, a gente vai juntar elas de acordo, né, com suas características comuns que elas possuem, certo? Vamos lá então para a classificação das substâncias, né? Nós temos então os hidrocarbonetos, nós temos os álcools, nós temos os fenóis, nós temos os aldeídos, nós temos as cetonas, os ácidos carboxílicos, os éster, os éteres, o grupo amina, o grupo amida, né? E os nitrocompostos, onde é que está incluída a nitrila, certo? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar um por um, com toda a calma aqui, né? Vamos estudar as características deles, como se faz a nomenclatura deles, né? Vamos começar então com os hidrocarbonetos, certo? Qual é a característica do hidrocarboneto? Eles apresentam apenas carbonos e hidrogênios na sua estrutura, certo? Não existe outro elemento químico, né? Enxofre, oxigênio, é só carbono e hidrogênio, hidrocarbonetos. A maioria deles, ou diria a quase totalidade, são derivados do petróleo, né? Produção de plásticos, fibras têxteis, borrachas, tintas, detergentes, fertilizantes, né? A maioria deles são derivados do petróleo, ok? Aqui um exemplo que eu posso dar é o etano, né? O etano é composto por dois carbonos, né? Cuja estrutura molecular está aqui, tá? Certo? Vamos às classificações, então, dos hidrocarbonetos. Quando for cadeia aberta e ele tiver apenas ligações simples entre os carbonos, né? A gente vai chamar de alcano. Se ele tiver ligação dupla entre os carbonos, né? A gente vai chamar alceno. Se tiver uma tripla entre os carbonos, a gente vai chamar de alcino, ok? Quando for, e não importa aqui a quantidade de átomos de carbono que tem. Aqui só tem dois, mas pode ter aqui 100 átomos de carbono. Se tiver uma ligação dupla ali, ele já é um alceno, certo? Funções ainda dentro do estudo da classificação, as cadeias fechadas, certo? Só tem ligação simples entre o carbono. Como ela é fechada, a gente vai chamar de cicloalcano. Quando ela tem uma dupla entre os carbonos, a gente vai chamar de cicloalceno. É. E quando tiver uma tripla, não vai ter uma tripla. Só vai acontecer essa situação aqui, três duplas entre os carbonos. Aí é um velho conhecido de vocês aqui, que é o grupo dos aromáticos, certo? Ok? Vamos passar então para a nomenclatura das funções. Essa aqui é uma tabela que eu disponibilizo para vocês até no Xerox lá, né? Quando vocês podem retirar lá, essa e a próxima, que é a tabela que é a nossa colinha, né? Para dar o nome aos hidrocarbonetos, aos álcools, aos fenóis, a qualquer uma dessas funções orgânicas aí, a gente vai usar essa colinha institucionalizada aqui, não é mesmo? Certo?
Então, o que que é importante aqui na hora de dar o nome ao hidrocarboneto ou álcool ou qualquer função orgânica? A gente vai verificar primeiro o número de carbonos que tem nessa cadeia, né? Que chamamos de prefixo, é aquela palavra que vai no início, né? A gente vai observar as ligações que existem entre os carbonos, se for simples, duplas, mais de uma dupla, né? Ou mais de uma tripla, uma dupla, uma tripla, é o infixo, é a palavrinha, a sílaba que vai no meio, né? E finalmente é o grupo a que pertence, é o grupo funcional. Como aqui a gente vai trabalhar por enquanto somente com hidrocarboneto, então acrescenta a palavra O. A ordem, então, aqui para dar a nomenclatura é o prefixo, mais o infixo, mais o sufixo, tá? Essa quanto à numeração aqui a gente vai ver daqui a pouco na nomenclatura prática, quando a gente fizer. E aqui a próxima tabela, também disponível para vocês lá no Xerox, né? É quando a cadeia carbônica é uma ramificação, ou seja, quando ela estiver ligada a um carbono terciário. Então, lembrar ainda, né? Cadeias ramificadas tem um carbono terciário. Quando ele tiver só um carbono, é metilo. Quando tiver dois carbonos na cadeia, é etilo. Se tiver três, normal propilo, quando ele estiver ligado nos carbonos das pontas, né? Isopropilo, quando ele estiver ligado no carbono do meio. E aqui, quando for 4, né, butil, ele fica, somos chamados de butil. Normal butil, quando ele está com a ligação nas extremidades. E sec butil, quando ele está no segundo, né, carbono aqui, nesse ou nesse aqui, certo? Ok? Vamos adelante. As regras para nomenclatura sem ramificação, tá? Primeira coisa, né? A gente vai pegar a cadeia principal aqui, só tem essa, considerar o número de carbonos. Como eu já expliquei, vai sair o prefixo. Depois as ligações entre os carbonos, vai sair o infixo, né? Havendo ligação dupla ou tripla, deve-se indicar a posição da insaturação, numerando os carbonos da minha cadeia principal, né? A partir do carbono mais próximo da insaturação, ok? Certo? Aquela extremidade que estiver mais próximo da insaturação. Daqui a pouquinho a gente tem uma prática que vamos entender. E aí, claro, identificar o grupo funcional, né? Os sufixos. Como aqui a gente vai trabalhar basicamente, né, só com hidrocarbonetos agora no início, então sempre vou acrescentar o O, né? E quando ela for uma cadeia fechada, na frente da nomenclatura, eu vou colocar ciclo, certo? Vamos a um exemplo então, tá? Esse aqui, por exemplo. Aqui a gente vai contar os carbonos, né? Aquelas regrinhas básicas que a gente viu ali. Primeiro número de carbono. Quanto número tem? Um, dois, três, quatro. Se tem quatro carbonos, né? Quatro carbonos, eu vou usar o prefixo but, certo? Então aqui vai, but. Agora o próximo passo na nossa regrinha lá é verificar se tem ligações simples, se tem dupla, se tem tripla. Esse aqui só tem ligação simples. Só ligação simples, eu vou acrescentar o an, certo? Então, vou acrescentar o an. Agora, como é hidrocarboneto, todos eles só tem carbono e hidrogênio, não tem outro elemento químico aqui, né? Então a gente vai acrescentar o O. É aquilo que diz aqui no nosso ó, hidrocarboneto, acrescentar o O, certo? E aí então vai ficar o nome de butano. Aqui eu coloquei a simplificada para ir já acostumando vocês, né? Aqui a mesma coisa dessa aqui tá aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro carbonos aqui, certo? Cada pontinho da minha retinha, da minha flecha aqui é um carbono. A gente já falou bastante disso, né? Vamos ao próximo então aqui. Olhando aqui essa cadeia carbônica, né? Quantos carbonos tem? Um, dois, três, certo? Se tem três carbonos, o meu prefixo é prop, certo? Tem só ligações simples, não tem tripla, né? Então vai ficar an. Como é hidrocarboneto, O. Acontece que é uma cadeia fechada, então na frente eu vou colocar ciclopropano, certo? Se fosse uma cadeia aberta com três carbonos, seria só propano. Como é uma cadeia fechada com três carbonos, eu coloco o ciclo na frente. Então, o nome desse hidrocarboneto é ciclopropano, ok? Certo? Mais dois exemplos aqui, né? Olhando aqui, eu tenho dois carbonos, né?
Dois carbonos, é o prefixo et, certo? Então, vou botar aqui o et, né? Como eu tenho aqui uma ligação tripla entre os carbonos, a gente viu aqui que uma ligação tripla, ó, que uma tripla a gente acrescenta o in, né? Então a gente bota lá o in, e como é hidrocarboneto, só tem carbonos e hidrogênio no O. Então fica o etino, certo? Este aqui, daí vamos consultar a nossa cola lá, né? Um carbono só, prefixo met, só tem ligações simples, então an, como é hidrocarboneto O. Metano, bem conhecido, né? O CH4, ok? Tudo bem até aí, tranquilo? Então vamos passar para a nomenclatura com ramificações, certo? Aqui a gente vai considerar a cadeia principal a mais longa possível, né? Seguindo a sequência, né? Se houver mais de uma, escolher a que possui o maior número de ramificações, certo? Numere de forma que as ramificações recebam o menor número possível. Cuidado, aqui já começa a aparecer, né? Outras regrinhas aqui, certo? Se ela tiver só ligações simples, mas tiver ramificações, né? Então eu vou começar a numerar a partir da ponta que tiver mais próxima às ramificações, para que elas fiquem com o número do carbono menor. Se tiver ligações duplas ou triplas, né? Aí então ela vai começar a passar a ser primordialmente eu dar o nome, numerar a minha cadeia carbônica a partir das ligações duplas ou triplas. Daqui a pouco a gente vê uma parte mais prática aí. E aí vamos dar o nome do hidrocarboneto, como a gente estava dando já, né? Citando as ramificações em ordem alfabética, né? Precedidos, tem que colocar na frente o número do carbono que ela está presente, certo? A seguinte ordem, aquilo que eu falei há pouco, vai dar preferência na ramificação, depois na insaturação e por fim no grupo funcional, para dar o nome, certo? Para numerar, não, vem o grupo funcional primeiro, como a gente já está trabalhando com hidrocarbonetos, né? A gente vai partir direto lá. Depois a importância da insaturação e por último a ramificação. É invertido daqui, ok? E aí, claro, né? Vocês vão botar lá o nome com a cadeia principal, como a gente já fazia com hidrocarbonetos, sem ser ramificado. E aqui o número, né, vão ser separados por vírgula, se tiver mais de uma ramificação no mesmo carbono ou carbonos diferentes, né, por vírgulas, e esses, né, separados por hífen, certo? Das palavras. Então vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Aqui nós temos uma cadeia carbônica aberta, ramificada. Por que ramificada? Porque aqui eu tenho carbono terciário, né? Ele está ligado com esse carbono, está ligado com esse e está ligado com esse, certo? Então é uma cadeia ramificada de hidrocarbonetos, só tem carbonos e hidrogênios. Para mim numerar, eu vou começar a pegar o carbono mais próximo da ramificação, que é esse aqui, né? Então esse aqui vai ser o 1, esse aqui o 2, esse aqui o 3, o 4, 5, o 6. Então é uma cadeia carbônica que tem 6 carbonos, certo? Para quem está confuso ainda com isso aqui, né? Aqui então estaria a fórmula estrutural não simplificada, né? Dessa cadeia carbônica aqui, certo? Então aqui eu tenho que indicar onde é que está a ramificação e como é o nome dela, certo? A gente viu aqui, ó, que a ramificação quando tem um carbono só, o nome dela é metil, certo? Então, nós vamos trabalhar com o nome metil. Eu tenho que dizer qual é o carbono que está esse metil, ele está no carbono 2. Então, eu vou botar 2, separar por hífen, né? Números e palavras, separa por hífen, 2-metil, né? E agora eu sigo a mesma regra para dar o nome da cadeia carbônica como se não fosse a ramificada. Então eu tenho 6 carbonos lá, para 6 carbonos é X, né? Eu tenho aqui só ligações simples, então AN, e como é hidrocarboneto, o O, certo? Vamos ao segundo exemplo aqui. Essa é uma cadeia fechada, ela é ramificada, está aqui o carbono terciário, né? E aqui eu tenho dois carbonos. Se eu tenho dois carbonos na ramificação, dois, eu vou chamar de etil, certo? Então a numeração obrigatoriamente tem que ser a mais próxima possível
da minha ramificação. Como essa aqui é uma cadeia fechada, né? Então o 1 vai começar aqui. O primeiro carbono vai ser na ramificação. Não tem outra opção, né? E aí eu sigo a mesma regra ali. Vou dizer a posição que está a ramificação, está no carbono 1, né? Como tem dois carbonos é o etil, tem quatro, sendo quatro carbonos seria o butano, but, né? Como eu tenho só ligações simples AN, como eu tenho hidrocarboneto é O, só que aqui é uma cadeia fechada, na frente dessa nomenclatura aqui a gente bota o ciclo. Então o nome vai ficar 1-etil ciclobutano, certo?